Coach de Osasco na área. É um mito, é um mito! E hoje vou falar de algo que há muito tempo me incomoda. Tá cheio de malandro por aí vendendo ilusões, prometendo transformar um mero mortal em um hacker pronto para atuar no mercado de cibersegurança ganhando um alto salário, e tudo isso em apenas alguns meses. Loucura, né? É só abrir a internet ou acessar sua rede social que será bombardeado com cursos usando um tom sombrio e a palavra hacker em evidência. Os malucos fazem isto pois este termo foi prostituído e gera uma falsa sensação de sabedoria ou poder. Eles te vendem um sonho, conhecimento rápido, pouco esforço e muito dinheiro. Isso é sujeira e passará uma falsa sensação de preparo, te desviando do que realmente importa. Então, antes de tudo, é necessário entender o que são hackers, pois existem vários perfis com diferentes intenções e ramos de atuação. Saber diferenciá-los é crucial para não cair no canto da sereia. Deixe-me te apresentar os principais. Black Hat. Este é o hacker no sentido clássico que vemos nas telas. O vilão, o criminoso digital, o Joker, que invade sistemas sem autorização para roubar dados, causar danos, extorquir dinheiro, espionar e por aí vai. Suas motivações são ganho financeiro, ideologia ou simplesmente espalhar maldade. Se quem te oferece o curso diz ser ou se comporta como alguém desta categoria, desconfie. Pense comigo, por que alguém que supostamente ganha rios de dinheiro operando nas sombras se arriscaria aparecendo na internet expondo o rosto para vender um curso barato? Não faz sentido, é um risco gigantesco para uma recompensa mínima. Sem contar que esse tipo de conhecimento não te qualificará para uma entrevista. Nenhuma empresa decente vai contratar alguém treinado por um agente do caos. White Hat. Este, em teoria, é o mocinho, o profissional de cibersegurança que usa suas habilidades para o bem, trabalha para proteger sistemas, encontrar vulnerabilidades com autorização prévia para que sejam corrigidas e defendem as organizações contra os Black Hats. Então é só comprar um curso de um cara deste que eu vou deitar. Será, meu pequeno precoce? Um White Hat com experiência real e comprovada ganha muito bem no mercado corporativo. Ele não precisa e, francamente, nem teria tempo para ficar montando cursinho básico e generalista. A formação de um profissional realmente capacitado custa anos de estudo intenso, prática constante e experiência de campo. E se seu professor hacker tem 20 e poucos anos, é muito provável que possua conhecimento superficial, pois não teve tempo de construir uma base sólida com os fundamentos de redes, sistemas operacionais e lógica de programação. Inclusive tem maluco famoso por aí que paga de hacker e mal sabe escrever 3 linhas de código. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Grey Hat. Este opera em uma zona moralmente ambígua. Pode invadir sistemas sem permissão, mas geralmente sem intenção maliciosa. Às vezes seu objetivo é expor uma falha, se divertir ou tentar vender seus serviços de correção depois, o que seria uma crocodilagem. Embora sua intenção possa não ser puramente destrutiva, suas ações ainda são ilegais e inadequadas, pois invasão sem o consentimento da outra parte é crime. Se um curso é ministrado por alguém que se gaba deste tipo de atividade, saiba que estará aprendendo patifarias e empresas sérias não contratarão alguém com esse tipo de histórico ou mentalidade. Green Hat. Este termo às vezes é usado para novatos, mas muitas vezes se confunde com Script Kid, que é alguém geralmente jovem ou com pouco conhecimento técnico, que usa ferramentas e scripts criados por outros mais experientes para tentar invadir sistemas. Eles geralmente não entendem como as coisas funcionam, apenas executam os baratos, muitas vezes de forma inconsequente. Muitos desses cursos que prometem te tornar um hacker de maneira rápida, acabam na melhor das hipóteses te transformando num cara desses, pois conhecerá apenas algumas soluções sem entender a fundo a teoria, os protocolos, a ética e as consequências, resultando em um vacilão ou vacilona que acha que sabe hackear, mas na verdade só aprendeu a apertar botões e não é capaz de diagnosticar problemas, não entende o impacto real das suas ações e o pior, pode causar danos reais por acidente ou se meter em sérios problemas legais.
Com isto em mente, da próxima vez que se deparar com um anúncio de um curso ou alguém usando o termo hacker, pergunte-se qual é a categoria que ele realmente está promovendo e veja se isso faz sentido para o tipo de profissional que deseja ser. Estou nesse mercado há mais de 25 anos. Já fui gestor de equipes de arquitetura, defesa, ataque, operações e governança. Entrevistei centenas de pessoas para diferentes perfis de vagas. E o que me entristece é que a grande maioria não está pronta. Muitos chegam com uma visão distorcida pelas redes sociais e por esses cursos de merda. Acham que cibersegurança é sobre hackear, atacar e invadir, quando na verdade é necessário conhecimento profundo, dedicação e responsabilidade. Segurança ofensiva é só a ponta do iceberg. Realmente é uma área fascinante, mas exige muita experiência, conhecimento do negócio da empresa e o ambiente corporativo como um todo. Existem muitas formas de exploração e variam muito, pois não adianta entender apenas as máquinas. Tem que entender as pessoas, que são o elo mais fraco de qualquer ambiente, e isto leva tempo. Sinto lhe informar, mas seu primeiro emprego provavelmente não será nesta área. Uma coisa é executar uma ferramenta que aprendeu em um ambiente controlado de um curso. Outra bem diferente é entender o risco real para um negócio, como uma vulnerabilidade afeta sua operação, a reputação e as finanças da empresa. Cibersegurança não é sobre ser o hacker do filme ou da série, é sobre proteção, defesa e processos, construção de barreiras, monitoramento de ameaças, resposta a incidentes e garantir que a empresa siga as regras estabelecidas. E além de tudo isso, conscientizar frequentemente as pessoas. Vai por mim, tem muita coisa chata para fazer no dia a dia, mas faz parte. Na área ofensiva do mundo real, existem times extremamente competentes, muitas vezes financiados por governos e grandes organizações criminosas. Você não vai competir com eles só porque aprendeu a rodar uns comandos básicos ou uma ferramenta da moda. Sem contar que existem soluções que fazem isso de forma automatizada, custam bem menos que você, não reclamam, trabalham 24 horas por dia, 7 vezes por semana e não pedem aumento depois de 3 meses de trampo. Muitas delas estão usando inteligência artificial para ficar cada vez melhores. Para terem noção, existem empresas robustas que estão há anos no mercado de pentest perdendo para elas. Inclusive já testei e implementei algumas em ambientes corporativos e posso afirmar que o barato é louco. Elas detectam em horas o que um ser humano levaria dias. Ou seja, se um pseudo-influenciador, curso ou empresa usa hacker ou hacking para te vender formação em cibersegurança, desconfie. Provavelmente, o único hack que eles dominam é o da engenharia social, onde a vítima será você que está buscando um caminho fácil, esperando ganhar dinheiro rápido e com pouco estudo. Garoto espertinho. E se ainda está aqui, mesmo depois dessas duras verdades, significa que quer realmente entender a complexidade, a riqueza e as oportunidades reais dessa área. Como sou foda e humilde, vou te apresentar a roda de cores da segurança da informação, também conhecida como InfoSec Color Wheel. Ela usa a analogia das cores para mostrar de forma didática as diversas especializações deste setor. Pensem nela como um mapa do território de cibersegurança, que não define apenas funções, mas principalmente como elas precisam interagir. Esqueça o lobo solitário. Segurança eficaz é um trampo executado em equipe de maneira colaborativa e multidisciplinar. Vamos começar pela base, a fundação de tudo que precisa ser protegido. Diferente do que muitos pensam, a segurança não começa no ataque ou na defesa reativa, e sim na construção. Aqui está o time amarelo. São desenvolvedores, arquitetos de solução, engenheiros de software, DevOps, cloud ou dados. Basicamente, é quem cria e mantém os sistemas, aplicações e infraestrutura onde os dados vivem. Escrevem códigos aplicando práticas que evitam vulnerabilidades comuns, desenham a estrutura de sistemas e aplicações pensando em segurança desde o rascunho, definindo onde os dados sensíveis ficarão, como será a autenticação ou como isolar componentes. Como usam muitas bibliotecas e frameworks de terceiros, parte de seu trabalho é garantir que esses componentes não possuam vulnerabilidades conhecidas. Para times de DevOps ou Cloud, que configuram a infraestrutura
infraestrutura usando o código, é primordial fazer isso de forma segura para evitar publicação de ambientes vulneráveis. Integram testes de segurança no processo de desenvolvimento para pegar falhas precocemente. Esse time é ideal para pessoas com raciocínio lógico forte, que gostam de resolver problemas complexos, construir coisas e têm atenção aos detalhes. É necessário que dominem linguagens de programação, bancos de dados, sistemas operacionais e cada vez mais nuvens públicas e containers. Se é um desenvolvedor e quer migrar para esta área, aprenda sobre arquitetura e código seguro, participe de treinamentos e busque certificações específicas. O esquema é começar questionando a segurança das suas próprias entregas e melhorá-las dia após dia. Se é de outras áreas como infra ou suporte, aprender a programar é o primeiro passo. Escolha uma linguagem que tem demanda, como Python, por exemplo. Foque em fundamentos de desenvolvimento web ou cloud, depois adicione a camada de segurança. Empresas perceberam que corrigir falhas depois que o software está pronto ou em produção é caro e extremamente arriscado. A demanda por desenvolvedores com consciência de segurança está em ascensão. O movimento DevSecOps é a prova disso, pois o ideal é integrar a segurança já no fluxo de desenvolvimento. Esta prática reduz o tempo de correção e o risco de falhas em um ambiente de produção. Se o time amarelo constrói o castelo, o time azul é quem o defende ativamente. Estes são os guardiões, os vigilantes que protegem a organização contra as ameaças constantes do mundo digital. Operam o painel de controle de segurança analisando milhares de eventos de logs de firewalls, servidores e computadores buscando sinais de atividade maliciosa. Implementam, configuram e mantêm ferramentas como firewalls, EDRs, IPS, WAFs e outras mais que garantem que as defesas do castelo estejam em pleno funcionamento. Quando um ataque é detectado, eles entram em ação, contêm a ameaça para limitar o dano, erradicam o invasor, recuperam os sistemas e aprendem lições para evitar recorrências. Usam inteligência de ameaças para procurar proativamente por sinais de comprometimento que as ferramentas podem ter deixado passar. Após um incidente grave, fazem uma investigação profunda para reconstruir exatamente o que aconteceu, coletando evidências digitais de forma metódica para entender a causa raiz e às vezes para fins legais. Usam scanners para encontrar fraquezas conhecidas nos sistemas e trabalham com outras equipes para garantir que sejam corrigidas. É um time indicado para pessoas analíticas, metódicas, que gostam de investigar e resolver quebra-cabeças. É necessário ter boa capacidade de concentração, manter a calma sob pressão, principalmente durante um incidente, e ter atenção aos detalhes. Conhecimentos sólidos em redes, sistemas operacionais e familiaridade com ferramentas de segurança são essenciais. A habilidade de criar scripts para automatizar tarefas será um diferencial para se destacar nesta área. Se é do time de TI e quer migrar para um Blue Team, estará com meio caminho andado, pois já tem o entendimento sobre infraestrutura. A dica é aprofundar os conhecimentos atuais, aprender sobre protocolos de segurança, estudar logs, fazer cursos para analistas de SOC e de resposta a incidentes e praticar com as diversas ferramentas que estão disponíveis na internet. Se for de outras áreas, precisará se debruçar nos fundamentos de TI. Comece com redes, depois parta para Windows e Linux e em seguida mergulhe nos conceitos de segurança. Toda organização que se preze precisa de proteção, seja com uma equipe interna ou contratando um provedor de serviços. A função do time azul é essencial para a continuidade do negócio. Há muita demanda por analistas de SOC, especialistas em resposta a incidentes e engenheiros de segurança focados em defesa. E finalmente, chegamos ao time vermelho, a cor que é a nova onda do verão. Aqui é onde habitam os hackers éticos. Seu trabalho é
é pensar e agir como atacantes para encontrar fraquezas antes que criminosos as explorem. Focam em explorar vulnerabilidades em um escopo definido. O objetivo é demonstrar o impacto técnico de uma falha. Vão além do pentest, simulam um malfeitor usando suas táticas, técnicas e procedimentos. A meta não é só achar brechas, mas testar a capacidade de detecção e resposta do time azul. Alguns se especializam em encontrar vulnerabilidades novas em softwares ou hardwares. Testam o fator humano, tentando enganar funcionários para obter acesso ou informações através de phishing, vishing ou até abordagens presenciais. Criam ferramentas customizadas para atravessar defesas ou explorar falhas específicas que soluções prontas não são capazes. Produzem relatórios detalhados de suas descobertas, pois não adianta hackear se não consegue comunicar o risco de forma clara e dar recomendações objetivas para a correção. São pessoas extremamente curiosas, criativas, persistentes e com um pensamento fora da caixa. É necessário profundo conhecimento técnico em múltiplas áreas, capacidade de aprender rápido e, acima de tudo, ética inabalável. A linha entre o legal e o ilegal é clara e não deve ser cruzada. Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal são indispensáveis, principalmente para produzir os relatórios. Se faz parte do time azul ou amarelo, a transição para cá é a rota mais comum, pois já entende como as coisas são defendidas ou construídas, o que te dá uma vantagem enorme para saber como explorá-las. Aprofunde-se em técnicas ofensivas, estude as táticas, técnicas e procedimentos de ofensores. O Mitre é a referência neste assunto. Pratique em plataformas como Hack the Box, TryHackMe e VolHub. Certificações como OSCP, PNPT são desafiadoras, mas reconhecidas e podem te ajudar em um processo seletivo. Para complementar, crie um portfólio e escreva sobre suas pesquisas e descobertas. Ingressar a partir de outras áreas é bem mais difícil e não aconselho como seu primeiro passo. Antes, é preciso construir uma base sólida em TI e segurança. Tentar pular direto para o Red Team sem entender os fundamentos é a receita para a frustração e para não conseguir o emprego. Sei que é chato, mas não estou aqui para falar o que quer ouvir, mas sim o que precisa. Este é um perfil muito procurado e existem diversas formas de atuação. Muitas companhias buscam serviços de pentest de empresas especializadas. Organizações mais maduras têm Red Teams internos ou contratam consultoria de profissionais especializados para testar suas defesas de forma mais efetiva. Estes são os pilares e estão representados por cores primárias: construção, defesa e ataque. Entretanto, isolados são limitados. A verdadeira força vem da mistura e da colaboração representada pelas cores secundárias, que são as pontes que unem esses times. Misturando o vermelho e o amarelo, temos o laranja. É o Red Team ensinando e colaborando com o Yellow Team. O foco é infundir a mentalidade de segurança no DNA do desenvolvimento. Por exemplo, um pentester dá um treinamento para desenvolvedores, mostrando no código de uma aplicação interna da empresa como uma falha de cross-site scripting permitiu roubar a sessão de um usuário e como corrigi-la na prática. Um arquiteto de software com treinamento em segurança participa de revisões de novas funcionalidades de um produto, questionando como um atacante poderia explorá-las. Criação de Security Champions, que são desenvolvedores que recebem capacitação extra em segurança e se tornam a referência deste tema dentro de suas equipes. O resultado desta união são códigos mais seguros desde sua concepção, menos vulnerabilidade chegando em produção, desenvolvedores mais conscientes, capazes de identificar e corrigir problemas precoces, redução de trabalho e riscos. Misturando o azul e amarelo, temos o verde. É o Blue Team trabalhando junto com o Yellow Team para construir sistemas mais fáceis de defender e monitorar. Por exemplo, um analista de SOC e um engenheiro de software definem juntos quais eventos de log são essenciais para detectar uma tentativa de força bruta em uma aplicação. Um analista de segurança ajuda a equipe de DevOps a configurar corretamente regras de firewall em um ambiente na nuvem e a integrar os logs da aplicação com os
CIEM do Blue Team, implementação de bibliotecas de segurança padronizadas para que desenvolvedores usem em seus projetos, fornecendo logs mais úteis para o Blue Team, detecção mais rápida de incidentes, sistemas com monitoramento e controles de segurança integrados desde a fase de desenho. Misturando vermelho e azul, temos o roxo, com a colaboração contínua entre atacantes e defensores para evolução mútua e não um contra o outro. Por exemplo, o Red Team planeja usar uma nova técnica de evasão da solução de proteção das estações. Eles informam o Blue Team sobre os indicadores de comprometimento esperados. Então o Red executa e o Blue tenta detectar e bloquear. Depois se reúnem e verificam se a detecção ocorreu com sucesso. E se não foi, o que pode ser feito para que a proteção seja efetiva. O Blue Team identifica uma série de alertas suspeitos e não consegue confirmar sua veracidade. Então chamam o Red Team para tentar reproduzir a atividade em um ambiente controlado e entender o que pode estar acontecendo. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Realização de exercícios conjuntos regulares, onde o Red Team testa controles específicos e o Blue Team valida a eficácia da detecção e resposta em tempo real. Esta sinergia promove defesas aprimoradas com base em ataques simulados, em um ciclo de melhoria contínua que eleva a segurança, protegendo o ambiente contra ameaças reais. Orquestrando tudo isso, temos o time branco, que representa a gestão executiva e a governança, risco e compliance, também conhecida como GRC. Entre os profissionais deste time estão o CISO, diretores, gerentes, auditores e analistas que definem a estratégia de segurança alinhada aos objetivos da empresa, gerenciam o orçamento, criam e aplicam políticas, garantem conformidade com leis e normas, avaliam riscos e comunicam o quadro geral para a diretoria. Eles definem as regras do jogo para os times técnicos e garantem que a segurança agregue valor ao negócio. São pessoas com perfil de liderança, excelente comunicação, visão de negócios, conhecimento de frameworks de risco e compliance e o mais importante, têm a capacidade de traduzir jargões técnicos para uma linguagem simples e que faça sentido para a alta gestão. Muitos de seus profissionais vêm de áreas técnicas que desenvolveram habilidades de gestão ou GRC. Há também quem venha de áreas executivas, auditoria ou direito e que se especializaram em segurança. Certificações como CISP, CISM ou CRISC são comuns neste segmento. Este é um time essencial para direcionar os esforços necessários, garantir investimentos e integrar a segurança na cultura e processos da empresa. Quer dizer, às vezes não. Perceberam como o barato é profundo? Não. Amarelo construindo de forma segura, azul defendendo ativamente, vermelho desafiando, laranja e verde integrando segurança no ciclo de vida das aplicações, roxo aprimorando ataque e defesa e por último, mas não menos importante, branco guiando toda a estratégia. Agora volte para aquele anúncio, seja hacker em alguns meses e veja onde ele se encaixa em tudo que falei até agora. Na melhor das hipóteses, ele arranhará a superfície de uma única cor, a vermelha. O que ferra é que estará ignorando a base, a linha de frente e toda a colaboração essencial que faz a segurança funcionar no mundo real e onde realmente estão as verdadeiras oportunidades de carreira, especialmente para quem está começando. Mesmo que seja duro entender essa realidade, isto é necessário, pois te libertará de um mundo de ilusões. Saiba que há um mantra de possibilidades reais para explorar em sua jornada, seja começando na defesa, na construção ou mirando áreas mais especializadas no futuro. O importante é construir uma base sólida, entender como as peças se encaixam e focar no aprendizado contínuo. Se depois de tudo isto ainda quer entrar no mercado de cibersegurança, esqueça os atalhos e a ideia de se tornar um hacker através de um curso. Foque nos fundamentos, redes, sistemas operacionais, programação básica, segurança de aplicações, cloud e assim por diante. Entenda como as empresas funcionam e o que realmente representa riscos para um negócio. Para te ajudar nesta briga, tem uma playlist aqui no canal com um guia de estudos e um vídeo com diversos cursos e
certificações gratuitas para iniciar nesta área. Os links estarão na descrição. Deixe nos comentários qual desses times mais te chamou a atenção e onde suas habilidades atuais ou interesses se encaixam melhor. Ah, tô cansado, velho. Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui e espero que este vídeo tenha sido útil para você, e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quiser ajudar a este velho pombo a comprar o Alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, um beijo para você e para quem for da sua família. E é só isso. Bom, moçada, eu vou embora porque eu tenho mais o que fazer. Vamos dar fora daqui que nós somos fodidos. Vamos dar fora daqui, vamos dar fora daqui. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão!